Olá, me chamo Claudete, sou moradora de Santana de Parnaíba. Estou realizando um trabalho que é referente à Lei Aldir Blanc. Eu conheci o senhor Cleiton, que é o Dr. Cleiton, que ele está fazendo um projeto arqueológico na cidade de Santana de Parnaíba. E eu fiquei muito entusiasmada com os pedaços de cerâmicas que foram encontrados. Então, baseando nisso, eu estou fazendo uma releitura de uma das peças de cerâmica, de um pedacinho da peça de cerâmica. Aí, o assunto cerâmica é muito extenso, então eu estou dando uma pincelada somente, né? A cerâmica queimado é um material de imensa resistência, sendo frequentemente encontrado em escavações arqueológicas. Assim, a cerâmica vem acompanhando a história do homem, deixando pistas sobre civilizações e cultura que existem há milhares de anos antes da era cristã. Estudiosos confirmam ser realmente a cerâmica a mais antiga das indústrias. Ela nasceu no momento em que o homem começou a utilizar-se do barro endurecido pelo fogo. Desse processo de endurecimento obtido casualmente, os índios aborígenes já tinham confirmado a cultura do trabalho em barro quando Cabral aqui aportou. Por isso, os colonizadores portugueses, instalando as primeiras solarias, nada de novo trouxeram, mas estruturaram e concentraram a mão de obra. O rudimentar processo aborígene, no entanto, sofreu modificações com as instalações de olarias nos colégios, engenhos e fazendas jesuítas, onde se produzia, além de tijolos e telhas, também louças de barro para o consumo diário. A introdução de uso do torno e das rodadeiras parece ser a mais importante dessas influências, que se fixou especialmente na faixa litorânea dos engenhos, nos povoados, nas fazendas, permanecendo nas regiões interioranas as práticas manuais indígenas. Com essa técnica, passou a haver a maior simetria na forma, acabamento mais perfeito e menor tempo de trabalho. Mesmo o índio, desconhecendo o torno e operando com instrumentos rudimentares, conseguiu criar uma cerâmica de valor, que dá a impressão de superação dos estágios primitivos da Idade da Pedra e do Bronze. Eu trago uma foto de uma cerâmica da tribo Tupinambá, achada nas terras baixas da América do Sul, anos 0 depois de Cristo. Olha como essa peça é tão detalhada e tão antiga. Olha que beleza de trabalho, né? Um trabalho feito com muita paciência e de muito elevado valor. Ela demanda calma e circunspecção. A argila
e os elementos de liga devem ser cuidadosamente escolhidos, e o manejo deve ser paciente, porque ela oferece tantas possibilidades quanto as variações e rupturas após a queima. Assim, uma peça de cerâmica contém, além de todos esses ingredientes e cuidados, a apreensão, o suspense e o ardor. Os índios usavam, me contam uma história que eu sempre conto para as pessoas, que tinha um índio sentado próximo a uma fogueira, e ele pegou um pedaço de barro e começou a beliscar, né? A fazer movimentos com barro, né? Rotatórios, e nisso ele fez uma cuia. E pegou simplesmente e jogou próximo ao fogo essa cuia. No dia seguinte, ele viu que ela ficava rígida e que ela poderia substituir o material que eles usavam para comer, né? Que eles usavam madeira, coco. E aí vem, então, a cerâmica modelada. O barro é uma designação genérica na qual foram agrupadas misturas de argilas com a mais variada espécie de impurezas. Os diversos minerais, os óxidos metálicos e os materiais orgânicos associados às argilas em variadíssima proporção fazem com que a variedade de barro sejam inumeráveis e apresentem características muito distintas, quer em cru, quer depois de cozidas. Note que a mesma extração é frequente encontrar tipos de barro muito diferentes, consoante, por exemplo, a profundidade a que se escava. Então, dependendo da região, dependendo de como se escava, são encontrados barros diferentes. E eles dão cores diferentes também depois de cozido. Essa é uma beleza rara, né? De a gente ter, porque é maravilhoso ver ele antes de ser cozido. Quando ele cozinha, ele muda o tom. Então, a gente quer ele cru e quer ele cozido, porque são lindos de qualquer maneira. Então, a partir do programa de prospecção para a área de ocorrência arqueológica no Parque Cristal Parque 01, foi obtida uma amostra, e a partir dessa amostra, através desse fragmento achado, escolhi como apresentação essa figura, uma figura 28, que está registrada na peça número 46, ela tem aproximadamente 20 centímetros de diâmetro e 12 de espessura, e 9 mais ou menos de espessura 9 e 12 de altura, desculpa. E ela recebeu essa textura, né? Então, mas eu vou falar antes de apresentar a peça toda, eu vou falar um pouco das técnicas. Então, a gente tem as técnicas, o pinte, o belisco, que vamos dizer que foi a nossa primeira técnica, né? Que foi aquela que o índio ficou mexendo com as mãos. Então, através de um barro, de uma bolinha, a gente faz uma bolinha, fura com o dedão e começa a girar e beliscar. Literalmente, a gente está beliscando como se fosse o bico de pato, né?
vai beliscando, isso faz com que o barro vá subindo e vá modelando a sua peça. Já começa a aparecer uma cuiazinha, uma tigelinha, uma canequinha, né? Um vasinho. Então, dizem que a argila manda na gente, né? Então, ela vai dando o que ela quer, né? E então essa é a forma de belisco, tá? Aí a gente faz, pode dar um acabamento, ela é bem rústica, a gente deixa as nossas marcas, os nossos dedos, é muito importante, tá? Aí depois nós vamos, que ferramenta eu usei? Nenhuma, eu usei meus dedos, tá? No máximo eu molho um pouco os dedos para que ela alise mais, né? Para eu me sentir mais confortável. Mas não usei instrumento nenhum. Eu posso fazer uma peça inteirinha só com a mão, sem o uso de ferramenta alguma, tá? Aí nós vamos para outra peça, que é a técnica do acordelado, as minhocas ou rolo, né? A gente começa fazendo um rolo com argila. Eu vou demonstrar aqui para vocês entenderem. Sempre é bom, na hora que você for fazer os rolinhos ou a minhoquinha, sempre é bom fazer em cima de um jornal, em cima de uma madeira, né? Ele vai te atender melhor, tá? Toda argila, quando ela está ensacada, ela precisa ser acordada. Então, a gente sempre sova a argila, como mais ou menos se faz um pão, né? E onde a gente vai homogeneizando ela, né? Para ela ficar gostosa de trabalhar e para não ter tanto ar dentro dela, né? Então, tem que se trabalhar antes, ok? Aí eu fiz a minha minhoquinha aqui. Eu tenho uma peça já em andamento para mostrar, onde eu colei várias minhoquinhas, né? Eu colei 1, 2, 3, 4. Essas duas de baixo eu alisei, porque eu quero mostrar que a gente pode deixar as minhocas aparecendo ou a gente pode alisar. E a gente sempre alisa por dentro, né? Porque se vai uma comida, ela precisa estar lisinha. Então, o que acontece? Eu vou colocando a minhoca e com os meus dedos eu vou alisando para baixo, assim, né? Tanto fora como dentro, ok? Então, eu vou... Essa peça, ela pode crescer muito, 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 muito. Pode ser um vaso enorme, né? Essa técnica é muito bom para fazer vasos grandes. É a melhor, a gente sempre fala que a cerâmica mais durável e mais forte é a que foi feita com rolinhos. Não é uma técnica que todo mundo gosta, tem que ter paciência para estar dando, alisando e fazendo o acabamento, né? Então, ela é mais ou menos isso, olha, né? Acho que vocês estão observando. E aqui está a minhoca que eu coloquei e vou aumentando, vou abrindo, vou fechando, conforme o meu desejo, né? E depois dela ter perdido um pouco de água, a gente dá o acabamento, tá? Tanto na de belisco, também se quiser e se precisar, e no acordelado, ok? As ferramentas que eu usei, minhas mãos novamente.
Então, principalmente, né? Podendo ser usado alguma esteca para aperfeiçoamento dela, ou na hora, quando a gente está fazendo esse movimento para baixo e para cima, a gente diz costurando, né? É uma linguagem de ceramista. E quando você está costurando, você pode usar uma madeirinha para te facilitar. Aí depois nós temos uma técnica que é de placas. As placas eu abro num tecido, tá? Eu ponho um tecido e dele eu vou pôr um pedaço de argila, ok? Como está demonstrado, tá vendo? Eu estou usando 2 madeirinhas que eu chamo de guia e uso um rolo. Pode ser até uma garrafa, não dá para fazer direitinho. A guia serve para eu me basear na espessura, tá? A espessura das peças são muito importante, porque se eu deixo um lado mais grosso, um lado mais fino, o que acontece? Ela vai retrair, ela vai secar. Então, ela precisa estar uniforme, senão uma parte seca primeiro, a outra não consegue secar, é onde ela racha. Então, qualquer coisa que for fazer em cerâmica, pense na espessura, ser totalmente igual ou quase igual. Então, essa técnica da placa, eu já uso um pouquinho mais de ferramenta, né? Porque eu uso o pano, uma garrafa, um rolo, eu uso as guias, né? E então, ela requer um pouquinho mais de coisa, não só as mãos, né? Mas depois que você faz a placa, você pode moldá-la em cima de muitas coisas. Você pode moldá-la, vou mostrar. Eu fiz a placa, ok? E coloquei essa plaquinha em cima de um molde de gesso. E modelei, ela ficou um pratinho, né? Que eu vou dar acabamento depois. Eu posso colocar em qualquer peça que eu tenho em casa, desde que eu revista essa peça com plástico filme ou com um detergente, porque ela não pode, senão ela gruda, aí a peça não descola e você perde a peça. E ela tem um tempo. Quando você coloca ela no molde, você tem que ficar olhando, porque ela vai perdendo água, ela vai retraindo. Se ela está com um objeto que é muito duro embaixo, ela vai rachar, porque ela não vai conseguir diminuir estando no molde. Então, tem que se tirar do molde no momento certo. Ela pode ser modelada também na mão mesmo. Você pode fazer um cone, pode fazer uma xícara, pode fazer uma caneca. Tem muitas coisas que se pode fazer com essa técnica, né? É uma técnica muito usada, é a placa, ok? Aí nós temos uma técnica que se chama palheteado. É mais uma técnica de construção cerâmica muito antiga, encontrada, né? O paleteado nada mais é do que uma versão mais sofisticada e ampliada da primeira técnica que eu mostrei para vocês, pois a bola é maior e ao invés do dedão, a gente usa a mão inteira para poder fazer o furo. Então, aqui era uma bola, tá? E eu fui usando a mão para furar, porque eu queria não só aquele espacinho pequenininho do belisco, eu quero uma peça maior. Então, eu vou trabalhando muito com a mão por dentro, né? E usamos a mão inteira para o lado de fora, porque ela precisa estar segurando a peça, né? Porque ela é grande. Às vezes a gente coloca a peça no colo. Eu ponho no colo e começo
a paletear. Eu posso usar uma pedra, normalmente se usava, né? Antigamente se usava pedra. Hoje já tem uma ferramenta um pouco mais sofisticada. E se eu estou com ela no colo, eu vou batendo e vou paleteando. Tá vendo? Ao mesmo tempo que eu bato fora, minha pedra aqui está segurando. Os dois têm que andar sempre juntos. Vai subindo o barro, ó, e eu vou segurando, porque se eu só bater nela, ela vai afundando e não vai subir o barro. Eu tenho que estar sempre segurando aqui, tá? E tem peças maravilhosas feitas com paleteado, mas é muito difícil quem faz. Não é uma técnica que as pessoas se dispõem a fazer. Ela é demorada, bem demorada, mas deixa uma peça perfeita também. Aí, nesse caso, você usa a pedra e a madeira, né? Que é semelhante a uma raquete. E aqui também pode ser, se tiver uma madeira redondinha, que hoje em dia tem no mercado para vender, pode usar também, tá? Então, mas vai muito do nosso gestual, muito, requer muito. Aí depois nós temos a técnica do torno à roda, né? Que eles chamam roda. A modelagem em torno é uma técnica que utiliza um instrumento chamado torno, né? É criado na Mesopotâmia no final do quarto milênio antes de Cristo. A invenção desse sistema colocou a base de se produzir peças mais rapidamente, pronunciando o futuro do produzir em série. Então, o torno, ele precisa de muita concentração, ele usa tem que usar muito a sua cabeça, muito as suas mãos e as suas pernas, né? Porque você tem que fazer com que elas fiquem ajustadas para seu manuseio no torno. Antigamente, os tornos não tinham motor, né? Eles eram com o pé. Então, existe ainda, e tem muitos ceramistas que ainda trabalham rodando com o pé. Tem um outro torno que eu conheci, que ele tem uma madeirinha. Então, eles vão encaixando na madeirinha e ele vai rodando, rodando. E ele fica muito tempo rodando sozinho. Então, também é o tempo de se levantar uma peça. Mas o mais usado é o torno elétrico, né? E ele faz, as pessoas adoram, é uma magia. O torno é uma magia, né? E ele se transforma, o barro se transforma. E as pessoas gostam muito dessa técnica, procuram muito também. Mas ele precisa de tempo. Você precisa fazer, fazer, fazer para poder chegar no resultado bom. É tempo, é treino, muito treino, tá bom? E eu trouxe aqui uma peça que eu torneei, né? E então, aqui dentro ela fica marcada aqui, com as nossas mãos. Eu gosto muito disso, dessas marcas, que eu acho que registra, né, a técnica. E ela pode ser feita também de vários tamanhos e ela facilita a produção em série. Então, hoje, nos estúdios de cerâmica, você sempre tem um olheiro trabalhando e repetindo. Se vai fazer xícaras, e faz xícaras, 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 sempre todas do mesmo tamanho, os pires sempre do mesmo tamanho, né, para ter uma produção. Existe uma produção, lógico, de fábricas, que é diferente, é um processo totalmente diferente, né? E o que eu falo são
cerâmica de ateliê, que usa muito as mãos, né? E se trabalha muito, tá? Aí, nesse caso, a gente usa o torno e principalmente as mãos, né? Usam várias ferramentas na ajuda para subir o barro, para dar forma e alisar. Depois, a gente entra na técnica de decoração. Ela é muito extensa, muito. Eu peguei essa peça e fiz uma releitura do desenho do pedaço, né, do fragmento achado. Então, ele faz, né, uns relevos e acredito que ele tenha feito a peça toda assim, né, porque a gente só tem um pedacinho, não sabe como que ela foi feita. Mas a textura é bem diversificada, são muitas ferramentas. Podemos usar também muito o próprio barro líquido para ser decorativo, que a gente chama de engobe, ou engobo, né? E que se registram também nos achados arqueológicos o uso de engobo. Engobo é um corante feito através da argila, né? A gente pode acrescentar algum óxido na argila e modificando a cor dela, tá? Então, a textura, você pode fazer textura com tecido, com carimbo, com uma madeirinha, com uma esteca. É bem diversificado essa parte, né? Para entrar nela, preciso horas falando sobre ela, né? Bom, como nós vimos né, até agora, que eu falei das técnicas, essas técnicas são registradas até hoje. Eram feitas no tempo dos índios, né? E são usadas até hoje. A gente ensina através dessas técnicas. E eu acredito que elas não vão morrer nunca, porque é a nossa mão que está construindo. Por mais que a gente tenha indústrias e por mais hoje que temos agora a impressora 3D, onde imprime uma peça de cerâmica, a gente nunca vai deixar de ter a nossa maneira primitiva de fazer a cerâmica, certo? Ao assumir a atitude ereta, que lhe permitiu completa utilização das mãos, o homem diferenciou-se dos demais animais. Das mãos brotou-lhe a primeira expressão cultural. Ainda pelas mãos, o homem deixou a irracionalidade rumo à razão. Quem escreveu isso foi Josefina e Francisca, da Fundação Cultural de Mato Grosso. Eu achei palavras muito lindas e muito sábias, né, para estar passando para vocês. Ok? Então, eu vou falar um pouquinho das ferramentas e existem ferramentas compradas, né, que hoje em dia se produzem uma esteca, né? Eu trouxe outra esteca, uma madeirinha que tem uma curvatura que vai te ajudar no torno. Mas esse daqui, que é um raladorzinho, né, para dar acabamento na peça. Mas o que eu gosto é de usar as peças que são feitas com coisas que estão ao redor, que estão, né, muito próximo da gente. Esse daqui é uma latinha que foi tirada de uma porta, e aí com uma madeirinha ele fica um ótimo para acabamento de peças. É muito bom isso. A faquinha que eu uso é feita de uma serrinha que a gente passa no esmeril e depois põe aqui um barbante,
uma fita adesiva, e ela fica uma faca ótima, ótima, não precisa comprar. Aqui são várias estecas, esse daqui é da embalagem de sabão em pó. Então, é fácil, você corta do jeito que você quer, tá? Você corta do jeito que você quer, da sua necessidade, você vai cortando, então você junta várias dessas estecas. Essa também é da embalagem de álcool. Eu uso muito no acabamento. Ela é um pouco mais fina, menos rígida que essa. É muito boa. Essa é uma borrachinha de silicone comprada, tá? Mas observando o que você pode fazer. Eu uso muito o cartão. Então, eu digo, opa, hoje passei um monte de cartão, né? Só que esse não tem valor. Não é, eu não gasto nada, né? É muito bom, a gente brinca, né, com isso. Eu uso também palitinhos de churrasco na hora de tirar as bolhas da placa. A minha fita de cortar o barro, ela vem com 2 cerâmicas, que foi eu que fiz, né? E um cabinho de aço. Aqui é um cabinho de aço. Aí, para soltar a ferramenta do forno. E também a gente usa essas ferramentas que são de serrote. Aquela placa de serrote dá para fazer várias ferramentas. Essa que eu uso para esgrafitar, essa é comprada, que eu gosto muito. Essa madeirinha também uso bastante. Para a gente fazer, não precisa de muito. A gente, ao nosso redor, a gente tem o barro e a gente tem as ferramentas. Então, criar, fazer, faz bem para a alma, faz bem para o nosso interior, ok? Espero que vocês tenham gostado. Então, é isso que eu quis apresentar de momento. Obrigada a todos.